E hoje nós vamos falar sobre todos os livros da saga de Green Creek. Olá, pessoal! Bem-vindos ao meu canal Reading with Vi. Não se esquece de já deixar o seu like e compartilhando com seus amigos. E hoje nós vamos falar de uma saga que é muito especial para mim, que é a saga do Green Creek, mas essa saga ficou mais conhecida pelo primeiro livro, que é Wolfsong, e pelo autor, que é o T.J. Klune. Na verdade, esse autor agora tem uma saga que é mais famosa do que essa, que é a coleção da Casa do Marcerulho. Eu ainda não li, eu só li os livros do Wolfsong, mas eu estou muito ansiosa para ler também o livro do Marcerulho e tudo mais. Eu primeiro vou fazer aqui um resuminho do primeiro livro sem spoilers, e aí depois, quando tiver spoilers, eu aviso, porque assim eu consigo falar sobre a saga toda. Então aqui nesse primeiro livro nós vamos conhecer o Ox, e basicamente ele foi abandonado pelo pai, mas ele tem uma mãe que ama muito ele. Mas quando o pai foi embora, ele falou que o Ox nunca ia ser feliz e que ele era um burro e que ele não queria ter amigos e não ia conhecer felicidade e nem nada disso. Isso acontece mais ou menos quando o Ox tem 12 anos. E aí depois nós temos uma passagem de tempo e nós conhecemos um Ox com 16 anos no ensino médio, quando a família Bennet se muda para casa no final da rua dele. E ao início, essa família Bennet, eles são todos muito estranhos, mas ao mesmo tempo eles são todos muito amorosos. E os Bennets têm um filhinho mais novo, que é o Joe. E o Joe fica simplesmente fissurado pelo Ox. E a partir desse momento, a vida do Ox muda completamente de cabeça para baixo, porque ele descobre que os Bennets são lobisomens. E aí nós vamos ver o Ox convivendo com a família Bennet. Eu acho que uma das coisas que eu mais amo nesse livro é o Found Family e a construção do relacionamento entre todas as personagens. Eu amo a forma como o T.J. Klune escreve sobre isso e sobre como eu me sinto parte do bando dos Bennet, porque eu sinto que eu entrei na família deles, eu sinto que eu vivo a vida junto com o Ox, que eu tô naquela cidadezinha vivendo junto com eles. E nessa saga toda, a passagem de tempo funciona um bocadinho diferente, porque a gente vai acompanhar o Ox desde criança até ele se tornando adulto. E os outros livros, eles também seguem mais ou menos o mesmo caminho. Nós temos um bocado da infância do personagem e depois a gente passa pra fase adulta e a gente vê um bocadinho da perspectiva do que acontece, por exemplo, do segundo livro, o que acontece no primeiro, do terceiro, do que acontece no segundo e no primeiro, e assim por diante até nós chegarmos ao fim. E aí a gente vê o Ox se descobrindo um menino bissexual. E aí a gente vê muitos momentos do Ox e como ele vai crescendo e a evolução dele. E é tão lindo de acompanhar. E eu chorei que nem uma desgraçada neste livro. Eu chorei em todos os livros, mas eu chorei muito lendo esse livro. Ele é muito bom, o final dele é super impactante. E obviamente que aqui nós temos um vilão. E este vilão, ele é tão ruim e tão nojento. Eu odeio tanto esse cara. Eu queria pegar todos os Bennets e eu só queria protegê-los desse cara. Porque ele é horrível, ele é péssimo. Mas ao mesmo tempo ele é um vilão tão bem construído que dá raiva. Dá ainda mais raiva do que o normal. Então aqui nós vamos ter uma fantasia urbana, porque basicamente a única coisa de magia são só os lobisomens. E nós temos age gap, relacionamento entre dois homens LGBT. Found Family fortíssimo e lindíssimo. Vocês vão ter que preparar os lencinhos, porque vocês vão chorar com esse livro. Se não chorarem nesse, vão chorar com os outros. E eu acho que eu consideraria este livro para maiores de 16 anos. Entretanto, no final, ele tem uma cena hot, muito spice. Então, se calhar, eu consideraria para 18 anos. Ele basicamente só tem uma cena hot e é só no final. E um dos motivos pelo qual esse livro ficou famoso foi exatamente por essa cena hot, porque ela é um capítulo de 10 páginas descrevendo todo o spice entre eles. Só que quando eu li, eu não senti que era assim, oh, grande coisa, spice, nem nada disso. Porque eu já li alguns livros que tem muito mais spice do que isso aqui. Então, eu aconselho vocês ignorarem as polêmicas e só se jogarem de cabeça nesses livros, porque eles são muito bons. Eu amo com todo o meu coração. Eu dei 5 estrelas para todos os livros. Eu queria perder a memória para poder reler esse livro e sentir tudo que eu senti lendo ele. Se eu tivesse que escolher um livro para entrar dentro do mundo, este com certeza estaria tipo no top 1 ou 2. Tudo sobre esse livro é fantástico. Tudo, tudo mesmo. O romance é bom, a fantasia é boa, os personagens são ótimos, o desenvolvimento dos personagens, melhor ainda. O romance é muito bom, é muito gostosinho de ver. É um slow burnzinho, bem slow mesmo, e as coisas vão acontecendo com muita calma, então é muito bom de acompanhar. E eu, sinceramente, só tenho elogios pra esse livro, porque ele tem todo o meu coração e eu amo profundamente.
toda essa saga, na verdade, todos os livros, estes livros vão ficar pra sempre no meu coração e eles com certeza vão estar sempre nas minhas recomendações, porque eu quero que muitas pessoas leiam e que muitas pessoas tenham a empatia e a coragem que o Ox tem. E foi isso foi tudo que eu pude falar sem spoiler. Agora vamos para a parte com spoilers. Por isso, se você ainda não leu, me conta aí embaixo se vocês querem ler. Depois volta aqui pra gente conversar sobre toda a saga com spoilers. Agora que ficou só a gente que já leu Wolfsong, ai, eu amo este livro, eu amo tanto este livro, eu amo tantos os personagens, eu amo a família Bennet, eu amo como o Ogs se encaixa perfeitamente nesta família, eu amo que mesmo que eles tenham abandonado o Ogs, tudo se resolve no final. Eu chorei muito com a morte do Thomas, eu chorei muito com a morte da mãe do Ogs. Eu chorei muito em todos os finais de todos os livros, mas esse livro aqui é super especial pra mim, porque ele foi o primeiro. O segundo livro, que é o Ravensong, eu gostei muito de perceber a evolução do Gordon e por que que ele era assim no primeiro livro e por que que ele ainda é assim um bocado no segundo. Eu gostei muito de perceber como é que o Robert Livingstone estragou o Gordon, a relação entre eles e o Thomas, a relação. Porque assim, a gente acabou de perder o Thomas no primeiro livro, né? Então a gente chega com isso aqui e a gente tem toda a relação do Gordon com o Thomas, eu acho que é ainda mais heartbreaking, porque a gente consegue ainda mais conhecer o alpha dele, né? E a gente consegue perceber por que que o Thomas tomou todas as decisões que ele tomou. Sem falar no fato de que o Mark e o Gordon são maravilhosos, perfeitos, eu adoro-os tanto. E eu simplesmente adoro esse livro e eu adoro. Sei lá, eu adoro tudo. Eu adoro este livro. Ele, na verdade, dos quatro, é o meu menos favorito, mas eu dei 5 estrelas e eu amei com todo o meu coração na mesma. É só porque eu amo mais os outros. E este livro é incrível, eu adorei estar dentro da cabeça do Gordo. O meu livro preferido dessa saga é o Heart Song. Este livro, ele me destruiu. Ele me destruiu de dentro pra fora. Eu chorei que nem uma condenada. O Robbie é o meu personagem favorito de todos mesmo. Desde o primeiro livro, eu já amava o Robbie e eu queria muito que ele ficasse com o Ox. Numa parte do livro, quando ele chega na cidade, mas eu queria muito que ele ficasse com o Ox. Mas eu acho que tudo vai para um caminho tão perfeito pra chegar neste livro. Esse livro é o auge pra mim. Eu tô sempre dizendo que o Found Family desses livros é super importante, que eu amo e tudo mais. Mas o Robbie perdendo a memória e tendo que redescobrir a família dele e tendo que redescobrir que o Kelly é o parceiro dele, destruiu o meu coração. Eu penso nesse livro todos os dias. Eu penso enquanto o Robbie é um personagem solitário e que ele cresceu sozinho e que quando ele encontra a família dele, ele é tirado da família dele. E quando ele volta pra essa família, tá tudo diferente, apesar deles serem os mesmos, mas tipo, o time humanos não confia muito nele, fica receoso com ele. O único que de fato confia 100% e acredita que ele é o Robbie, que tá 100% ali com ele, é o Kelly e o Ox. Eu não sei, eu amo tanto esse livro, que às vezes eu não sei falar sobre ele, eu só sinto emoções, eu só sinto amor, e eu não consigo falar direito porque me dá muita vontade de chorar. E a evolução do Robbie é maravilhosa, é perfeita, e eu queria que o Rob tivesse sofrido um pouquinho menos. Mas eu acho que se ele tivesse sofrido menos, a gente não teria um livro tão bom e tão incrível como este. E por último, mas não menos importante, o que foi a minha última leitura, que foi o Brother Song, que é o livro do Carter. E primeiro, eu achei super interessante, porque nos outros livros todos, nós sempre estamos a ver os parceiros dos Bennets. E aí, quando eu descobri que esse é o livro do Carter, narrado pelo Carter, e que ele é um Bennet, eu fiquei tipo, alguma coisa ou muito boa ou muito ruim vai vir por aí. Mas foi uma coisa muito boa, porque eu amei estar dentro da cabeça do Carter. Ele também é um dos meus personagens favoritos. E eu adorei ver mais desse lado do Carter se redescobrindo e descobrindo o Gavin, que é o parceiro dele, também voltando pra família dele. E aqui o TJ Clooney, ele aprofunda ainda mais a relação entre os três irmãos. E eu acho que isso é tão importante porque tudo bem, a gente percebe como funciona a relação deles. Mas o livro todo a gente vê que é muito o Carter e o Kelly e o Joe, que é o Alpha. E aí eu sinto que nesse livro aqui eles dão uma humanizada muito grande no Joe. E a gente percebe que, de fato, o Kelly e o Carter, eles não têm inveja pelo Joe ser o Alpha. Eles só querem proteger o irmão, principalmente o Carter. O Carter, ele é tão protetor que a gente descobre que quando o Joe é raptado, ele estava com o Carter.
Então eu sinto que ele fica ainda mais protetor com os irmãos. E o quanto isso é importante pra ele. Eu sinto que isso também reflete um pouco na relação dele com o Gavin. Por isso que ele vai atrás do Gavin. Porque ele quer proteger o parceiro dele. E eu também amei que neste livro, o Carter é um personagem engraçadinho, né? Então a gente tem muitas coisas engraçadinhas nesse livro. Em todo um drama do Gavin descobrindo o que era ser parceiro do Carter e o Carter também descobrindo o que era ser parceiro do Gavin. A gente tem várias piadas da Elizabeth com eles. A gente tem o Gavin fazendo piada e a gente tem o time humanos, que não são mais humanos, fazendo piadas e eu amo isso. Então, eu amo a carga dramática que esse livro tem, mas eu acho que como ele é o último, o T.J. Klune também quis trazer uma coisa mais leve e aí colocou essas piadinhas pra gente não ficar chorando o tempo todo, porque assim, eu chorei de capítulo em capítulo, todo capítulo eu chorava. Eu até demorei um pouquinho mais pra ler esse livro, porque eu não queria que ele acabasse, e mesmo assim eu devorei ele. E é isso, eu amo esse livro, eu acho que teve o final feliz, perfeito, do jeito que a gente queria, mas assim, o Ox morrendo no final desse livro, ai, ninguém fala comigo. Ninguém fala comigo, pelo amor de Deus. Que sofrimento, não sei por que que o T.J. Klune fez isso. E assim, eu leio muitos livros de fantasia, né, então eu estava tipo: "Ah, ok, o Ox vai morrer e depois ele vai voltar à vida". Só que teve uma hora que é antes deles entrarem lá nas portas e deles começarem a rever as coisas, que eu pensei: "Puta que pariu, o Ox vai morrer". E eu comecei a ficar desesperada. E aí eles entram lá nessa coisa das portas, e eles começam a rever cenas dos outros livros. E aí eles encontram com o Thomas, encontram com a mãe do Ox e eu meu Deus, eu pensei que meu coração fosse explodir. Eu pensei que meu coração fosse explodir e eu pensei que os meus olhos fossem sair da minha cara, porque eu não conseguia parar de chorar. Eu estava literalmente chorando baba e ranho. Eu chorei baba e ranho com todos, mas esses 2 livros aqui foram os que mais me fizeram chorar de todos, literalmente. Nem sei explicar o quanto eu chorei com esses livros. Enfim, mas é um final feliz, ainda bem, porque eu acho que eu não ia aguentar um final triste. Eu ia amar de qualquer das maneiras. Me conta aí embaixo se vocês já leram a coleção de Green Creek, se vocês amam esses livros assim como eu. E me conta aí embaixo também se vocês não leram, se vocês ficaram com vontade de ler. Me conta aí embaixo também se vocês já leram os outros livros do T.J. Klune e se eu deveria ler. Eu tenho muita curiosidade, então acho que eu vou ler, ainda mais que eu já acabei esses. Eu acho que eu vou amar os outros livros dele também. E não esquece de deixar o like, de compartilhar com seus amigos. E é isso, muito obrigada por ter assistido. Beijinhos!